Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula falarei sobre o comando transmemory memory, tá? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte. Vamos lá. Eu tenho um algoritmo aqui preparado, tá? Nós temos aqui o comando então transmemory memory, né? O que faz esse comando? Esse comando transfere dados de uma unidade de memória para outra unidade de memória. Então ele transfere dados de uma unidade de memória A para uma unidade de memória B. Mais precisamente né? Só que as unidades de memória da memória padrão da linguagem iScript, elas são tratadas como números ordenados, né? Então eu tenho unidade de memória 1, unidade de memória 2, 3, 4, tá? Então ele transfere, vamos dizer assim, ainda explicando de uma outra maneira, ele transfere de uma primeira unidade de memória para uma segunda unidade de memória. Por isso é transmemory memory, ou seja, de memória para memória, né? Da memória padrão para a memória padrão, tá certo? Da linguagem iScripter. Então lembrando que nós temos dois tipos de memória, que podem ser gerenciadas e manipuladas pela linguagem AI Scripter, né? Que é a memória CI, que eu chamo de memória padrão, e a memória de arquivo CI, que é uma memória onde você guarda dados em grande quantidade e você não manipula essa memória de forma particionada. Tá? Mas na aula de hoje, nos concentraremos aqui na memória padrão, na memória CI apenas, a memória que trabalha com unidades, né? Eu expandirei a área de código aqui, através das setinhas que fica ao lado direito, aqui do lado direito do meu editor de código. Se clicar em setinha para cima, eu posso expandir a área de código, né? Então nós temos aqui um programinha que eu deixei reservado. Deixa eu só acertar isso aqui, tamanho da fonte, ok. Então veja que eu tenho aqui o comando, né, transmemory memory, que é o foco dessa aula. Ele aceita dois parâmetros, né? Veja que eu tenho um bloco aqui desse comando. No primeiro parâmetro, eu preciso indicar a unidade de memória de origem, e na segunda linha de parâmetro eu devo indicar, né, a segunda unidade de memória, no caso a unidade de memória de destino. Então, unidade de memória de origem, unidade de memória de destino, né? De onde ele transferirá os dados e para onde ele transferirá os dados. Não de onde para onde. Da memória para a memória. Mais precisamente, de uma unidade de memória para outra. É exatamente isso que faz o comando, tá? Então, aqui, para demonstrar o funcionamento do transmemory memory, eu tive que alocar, né, dados em duas unidades de memória previamente, para poder fazer essa transição entre as duas unidades, né, transferência de dados. Então, observe que no primeiro bloco de comando do meu programa, então aqui eu tenho um programinha, no meu primeiro bloco de comando, no alloc memory, eu armazenei a palavra Bonnie na unidade de memória 1. Né? E no segundo bloco de comando, que é também um alloc memory, eu armazenei a palavra Clyde na unidade de memória 2. Bonnie e Clyde. Tá certo? Então eu tenho Bonnie na unidade 1 e Clyde na segunda. Tá? Aí depois, o que meu programa faz? Voltando aqui ao bloco do comando transmemory memory, ele transfere, então, né, o conteúdo da unidade de memória 1, que no momento aqui é a palavra Bonnie, o nome Bonnie, né, para a unidade de memória 2, que no momento contém o nome Clyde, tá certo? Então, o que acontecerá quando eu executar esse programa e esse comando aqui, né, de transferência de memória for executado? Ele simplesmente, na verdade, ele substituirá o nome. Ele acabará por substituir o nome que está contido na unidade de memória 2 pela palavra Bonnie, pelo nome Bonnie, né, que está na unidade de memória 1. Na verdade, ele passará este nome, ele duplicará o nome, né? Ele passará este nome da unidade de memória 1 para a unidade de memória 2, e então as duas unidades de memória conterão o mesmo texto, o mesmo nome, no caso. Ambas as unidades passarão a conter, né, a palavra Bonnie, o nome Bonnie. Ficará Bonnie Bonnie, ao invés de Bonnie Clyde. Tá certo? E para saber se isso, né, após o processamento do programa, para ver o resultado e saber se funcionou corretamente, eu acrescentei aqui um bloco de comando aqui embaixo do comando mens, né, que mostra uma mensagem na tela. Então, nesse bloco de comando aqui, eu apresentarei depois ao final do processamento, né, o conteúdo da unidade 1 e o conteúdo da unidade 2, certo? Ele mostrará aqui para mim, né,
os nomes, ambos os nomes, né? Provavelmente no primeiro terei Boni e no segundo também terei Boni, como eu já disse. Então veremos aqui, vamos ver se funciona. Executarei, então clicarei aqui no botão executar, no meu canto superior direito do editor, tá? E vamos ver se funciona. Confirmarei o início de processamento do programa. E veja que ele mostrou aqui uma mensagem na tela, na caixinha de texto, né? Uma caixinha de mensagem, onde ele mostra realmente a palavra Boni duplicada, né? Então, Boni, Boni, certo? Ou seja, na unidade 1 eu tenho Boni e na unidade 2 de memória eu também tenho Boni. Né? Isso aconteceu porque, como eu já disse, o transmemory memory transferiu o nome de uma unidade para outra e ambas passaram a ter o mesmo conteúdo. Tá certo? Então é isso que faz esse comando, né? Ele transfere, então, né? Então, repetindo, ele transfere dados de uma unidade de memória padrão para outra unidade de memória padrão. Tá bom? Se você quiser saber mais sobre a linguagem AI Scripter, que é a linguagem que eu desenvolvi, por favor, busque pelos outros vídeos, assista outros vídeos no canal da Inteligência Computacional e conheça mais comandos dessa linguagem. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.